Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula. Meu nome é Lucas Monteiro, para quem ainda não me conhece, eu sou advogado, atuo na área de regularização de imóveis e estamos aí para mais um conteúdo semanal, né? Mais uma aula aí sobre regularização de imóveis. E a aula de hoje, o tema é como implementar a regularização de imóveis no escritório. Acredito que seja interessante para você identificar exatamente como implementar esse serviço para que você possa aprender a dominar a regularização de imóveis, tá? A aula de hoje é uma aula que vai ser baseada em algo que eu já fiz aqui no escritório, para que a gente possa passar para você aí detalhes de como foi feito aqui no meu escritório e vocês possam ter exatamente o que fazer. Eu elaborei aqui, serão 5 pilares, tá? Para quem for acompanhar até o final, que quiser saber já como que nós iremos fazer aí, serão 5 pilares, tá? Dessa implementação da regularização de imóveis. Tô vendo aí a doutora Priscila, doutor Diego, um grande amigo meu. Muito tempo que eu não falo com você, cara. Depois a gente tem que tomar um café. O doutor Diego é advogado também. E como vocês bem sabem, na aula de terça-feira, pessoal, é uma aula mais com conteúdo programado, né? Nas quintas-feiras nós temos aí um conteúdo mais tira dúvida e que eu deixo à disposição de vocês entrarem ao vivo comigo e tirarem eventualmente dúvidas aí que vocês precisam, tá? Então vamos lá, então, sem mais enrolação, a aula de hoje é sobre como implementar a regularização de imóveis no escritório, tá? E é fato que, só trazendo um contexto aqui para vocês, a implementação de qualquer área no escritório, ela precisa de estudo. É preciso de, é claro, motivação, você precisa querer fazer aquilo e, de fato, é preciso de muito estudo para verificar se é uma área rentável, se é uma área que de fato vai trazer bons resultados para o seu escritório, né? Se é uma área que de fato vai ser benéfica ao longo prazo, porque não adianta nada você implementar um serviço se depois de 3 a 4 meses você vai ter que parar, porque aquilo não foi viável, tá? E de tanto erro e acerto, eu trago aqui para vocês algo que eu fiz no escritório e que vem dando certo, graças a Deus, e para que você possa fazer o mesmo também. Tá? Então, pensando nessa situação de ajudar você a implementar essa área no escritório, eu resolvi trazer essa aula trazendo de fato 5 pilares que eu considero fundamental para que você possa implementar a regularização de imóveis no seu escritório. Tá? Antes mesmo da gente adentrar quais são esses pilares, que a gente vai detalhar cada um deles aqui, é importante você saber quais são os benefícios que vocês terão ao implementar a área de regularização de imóveis no seu escritório. Tá? Fato é que a regularização de imóveis ela te permite um ganho de honorários expressivo, porque nenhum imóvel é barato. Todo imóvel ele tem um certo valor econômico, por mais que ele seja o menor imóvel que exista, tá? Ele tem valor de mercado, ele tem um valor ali para ser vendido. Isso de fato é relevante. Outro dia eu vi um vídeo do Joel J que eu achei muito interessante. Eu não sou de acompanhar muito ele não, mas ele falou algo que me chamou a atenção, que casa muito bem com a área de regularização de imóveis, né? Ele falou o seguinte: olha, quando você vai em um banco solicitar um empréstimo, você não tem que levar o seu histórico escolar. Você precisa apresentar garantias. Então, para que você tenha acesso a esses valores financeiros, né, no caso ele estava falando sobre empréstimo, é preciso que você demonstre garantias. E nem sempre o banco vai prezar pela melhor garantia. Se for um imóvel registrado, já é alguma coisa. Então não existe imóvel barato. Tá? Então todos podem se beneficiar com essa regularização. Seu cliente vai ficar muito satisfeito, porque de fato ele vai ter um imóvel que possui um valor econômico para ser vendido, por exemplo, né? E você, advogado, que é um profissional obrigatório na regularização, é importante deixar isso aqui claro. Se você não fizer isso, outro advogado vai estudar a regularização e vai fazer no seu lugar. Então nada melhor do que você fazer isso. E é exatamente a experiência que eu passo para que você também possa aferir esses honorários aí. Tá? Então, de fato,
um dos principais benefícios é aumentar o faturamento do seu escritório. Se você atua ou não no direito imobiliário, você pode ter a oportunidade de aumentar o faturamento do seu escritório atuando na regularização de imóveis. E se de fato você perceber que é uma área que você quer realmente investir, é preciso seguir essa implementação à risca. É preciso seguir essa implementação passo a passo. E eu vou te dar aqui, é claro que nessa aula eu não consigo te passar todos os detalhes dessa implementação, mas pelo menos uma noção geral você vai ter do que você precisa fazer para implementar esse serviço no seu escritório. Beleza? Estamos comigo aí então? Então vamos lá, doutora Kátia Frota, boa noite, André Souto, boa noite, Jalma Pereira, boa noite, Roberta, boa noite, sejam todos bem-vindos aí. Se tiverem dúvidas, pessoal, mandem também que a gente tenta adequar aqui e responder vocês. Beleza? Pessoal, sem mais delongas, vamos então passar a falar sobre quais são esses pilares. São 5 pilares da implementação da regularização de imóveis em um escritório de advocacia. O primeiro pilar não poderia ser outro senão a capacitação técnica e prática. É claro que para qualquer tipo de prestação de serviço, o advogado precisa estar preparado para prestar o serviço ao seu cliente. E o estudo, ele faz parte dessa preparação. E o estudo teórico nem sempre vai te ajudar a resolver o problema do seu cliente. Muitos problemas do cliente serão resolvidos através de uma atuação prática, seja com colegas, ou seja, fazendo o serviço mesmo. Você tem que fazer de alguma forma. Não é fazer de qualquer jeito, mas fazer começando. Não ter aquele medo e parar de prestar o serviço por medo de atuar. É preciso que você tenha isso em mente. Tá? Então a capacitação técnica ela está em primeiro lugar porque é preciso que você tenha domínio do que está fazendo para que você possa fazer isso no longo prazo. E dentre as áreas que você precisa se capacitar, eu separei aqui para você pelo menos são 5 itens que precisam estar no seu radar da sua capacitação. Isso do ponto de vista teórico e do ponto de vista prático. Você precisa estudar o direito imobiliário, você precisa estudar registros públicos, direito notarial e registral, os procedimentos da regularização de imóveis na prática e gestão de escritório. Esses 5 itens, dentro do primeiro pilar, precisam estar na sua cabeça, precisam rondar o seu conhecimento, que você precisa se incomodar em não saber essas áreas. Dominar a regularização de imóveis pode parecer simples, mas não é. É preciso você ter força de vontade para começar a atuar naquela área. Não basta você fechar com o cliente e fazer disso um grande negócio. É preciso, além de ter gestão do escritório, você precisa conhecer os procedimentos práticos, né? Você precisa conhecer o direito notarial e registral, registros públicos em geral, porque é onde desaguará todos os imóveis a serem registrados, e de fato o direito imobiliário como um todo. Então chama a sua atenção aqui para você se preocupar com o fato de estudar mais essas áreas. Direito imobiliário, registros públicos, notarial e registral, a prática do procedimento de uso capião, a prática do procedimento de adjudicação compulsória. Você precisa conseguir resolver todos os problemas envolvendo o imóvel. E é claro que eu trago aqui, tanto o meu escritório tem esse foco no extrajudicial, mas você também precisa ter uma noção do Poder Judiciário, de como as demandas sociais serão resolvidas através de uma ação judicial. É claro que não é o nosso foco aqui. Tanto é que o meu objetivo aqui com esses conteúdos é exatamente ajudar advogados a dominarem a regularização de imóveis sem processo judicial. Eu trago essa experiência do extrajudicial para fazer você implementar esse serviço de regularização no seu escritório sem a dependência do Poder Judiciário. E é exatamente por isso que eu estou detalhando esses pilares para que você aproveite o máximo possível e comece, a partir dessa aula, a estudar esses assuntos, né? Você pode começar de diversas formas, tá? Mas eu chamo a sua atenção aqui que esse pilar precisa estar em primeiro lugar, porque eu considero fundamental. A capacitação técnica e prática é o que vai fazer a diferença no seu escritório.
Não, todos os outros pilares aqui que a gente vai falar a partir de agora, eles acabam sendo secundários, tá? Eu diria que são secundários, mas a capacitação técnica e prática está em primeiro lugar. Você consegue desenvolver a regularização de imóveis, não de forma completa, mas pelo menos de forma inicial, utilizando apenas esse pilar. Você não precisa nem ter os outros, mas sem capacitação técnica não é possível atuar na regularização de imóveis. Claro que você pode começar de um jeito ou de outro, entre erros e acertos, mas não é isso que eu quero para você. Eu quero que você aproveite os meus erros, aproveite o que eu já passei e utilize disso como trampolim e você alcance os resultados mais rapidamente, sem passar por alguns problemas aí, tá? Então, sem capacitação técnica, não há possibilidade de você dominar a regularização de imóveis sem processo judicial, ok? Vamos avançando. Segundo pilar, marketing, tá? E a primeira coisa que eu quero te falar sobre marketing é o seguinte: você pode delegar a alguém fora do escritório várias funções desse escritório. Só que uma das poucas funções que você jamais pode delegar é a área de marketing. Eu entendo isso e vou te explicar por quê. O marketing ele está ligado diretamente a imagem do seu escritório. Então, a partir do momento que você delega isso a uma empresa, significa que aquela empresa tem várias outras empresas contratadas para prestarem um serviço. As chances são que não haverá uma dedicação plena para o que o seu escritório representa. E se você quer levar seu escritório para um outro patamar, se você quer aprender de fato a dominar essa área e conseguir muitos clientes, você precisa considerar a possibilidade de ter uma pessoa dentro do seu escritório que atue somente para você. Estou falando de alguém do marketing mesmo, tá? Isso é muito importante. Se você tiver essa oportunidade, ótimo. Já começa na frente ali, já começa a fazer algo certo. Não é a realidade de muita gente. Tem gente que não tem essa possibilidade. Ah, Lucas, é somente eu. Eu tenho um escritório, eu tenho uma advogada que me ajuda, a gente é sócia, mas eu não tenho ninguém no marketing. Quem faz sou eu. Tá tudo bem. Tanto que eu te falei que esses pilares abaixo, eles não são tão obrigatórios assim. Já o primeiro pilar ele é fundamental. Não adianta você nem começar a pensar na regularização de imóveis, do ponto de vista profissional, se você não se preocupar com isso aqui. Já os outros pilares é para você, de fato, implementar isso num escritório de advocacia, né? E marketing está em tudo, pessoal. Hoje, se você conhece uma pessoa, ela não pergunta onde você estudou. A primeira coisa que ela fala, né? Ela não pergunta onde você estudou, talvez o que você faz. A primeira coisa que a pessoa quer saber não, me passa seu Instagram. Qual que é seu Instagram? Por quê? As redes sociais, elas se transformaram em verdadeiros portfólios do que a pessoa faz da vida. Se a pessoa cursa medicina, vai estar lá no Instagram. Se a pessoa é um empresário, vai estar no Instagram. Se a pessoa é um advogado, vai estar no Instagram. Então, de fato, é preciso nós nos preocuparmos com isso. E o seu cliente também vai preocupar. Seu cliente vai saber quem é você. Ele vai querer procurar quem é você. Então, preocupar com marketing é preocupar com a sua imagem pessoal, a sua imagem profissional e o que o seu escritório representa na vida das pessoas. Tá? E esse profissional de marketing, como é que ele pode te ajudar? Primeiro, ele pode te ajudar no posicionamento nas redes sociais, que é através de vídeos, seja na edição, seja no planejamento daquele vídeo, seja na organização da postagem daqueles vídeos. E por que eu falo vídeo? Olha, eu já produzo conteúdo, já tenho um tempinho aí. Já tenho uma jornada de, se eu não me engano, uns 3 a 4 anos que eu tô nessa de dar aula e coloquei minha cara a tapa aqui nas redes sociais. E o que eu pude perceber nesses anos todos é que, e não só percebi através da minha atuação, mas também estudando sobre marketing, é que as pessoas conectam com pessoas. Então isso que eu estou fazendo com vocês agora, tanto quem esteja me assistindo do online ou do gravado, conecta muito mais do que se eu tivesse pegado esse conhecimento aqui e tivesse postado no Instagram. Eu poderia pegar essa lista, estou acompanhando aqui com um roteirozinho que eu faço, eu poderia ter postado nas redes sociais. Haveria o mesmo impacto? Acredito que não, porque as pessoas conectam com pessoas. Então a recomendação que eu faço aqui é, faça vídeos, explique para o seu cliente de forma detalhada e sem juridiquês, pelo amor de Deus, sobre o problema dele e como é que você vai poder resolver o problema dele. Tá?
Vídeos conectam com pessoas, pessoas conectam com pessoas. Então, é a melhor forma de estar presente nas redes sociais hoje. Ah, mas eu escutei um guru da internet aí falando que é preciso postar em determinado horário para poder fazer um story, não sei o quê. Pessoal, faça o feijão com arroz bem feito. Se você programou, é claro que no meu método, no meu curso, eu tenho detalhado quais os tipos de conteúdo e a forma como que você faz esse tipo de conteúdo. Inclusive tem isso até no e-book. Tá? No e-book, que é o nosso produto inicial, também tem esse detalhamento, mas no curso está mais detalhado. Embora você tenha detalhamento de como fazer isso, faça o feijão com arroz bem feito. Se você programou para fazer um vídeo por semana, faça um vídeo por semana e acabou. Não importa o horário que você vai fazer isso. O importa é você fazer. Tá? Então pensa nisso. Execução de vídeos vale muito mais a pena do que qualquer outro post. Você demoraria aí talvez uma tarde inteira para editar um post bonito, cheio de coisa. Tá tudo bem se você quiser. Acontece que qual que é o objetivo de fato daquele post, daquele vídeo? É ter um Instagram bonitinho? Na minha visão, você deveria estar preocupado em captar mais clientes para o seu escritório. Isso é muito mais relevante do que eu ter um Instagram bonito. Eu prefiro ter um Instagram feio, mas que eu tenha com a minha cartela de clientes cheia e vários serviços a serem executados. E você, o que você prefere? Então vamos pensar nisso. A execução de uma determinada tarefa ela precisa estar abarcada de um objetivo definido. E se o seu objetivo é captar clientes, se o seu objetivo é dominar a regularização de imóveis, acredito que você tem que pensar um pouquinho mais sobre a forma de se posicionar nas redes sociais. Isso é um dos pilares que eu trago aqui para você implementar a regularização de imóveis no seu escritório. Beleza? Número 2, criação de sites e landing pages. É preciso se preocupar com isso, tá? Não tem jeito. Você precisa ter um site para isso de fato profissionaliza, tá? Profissionaliza a sua situação. É preciso que você tenha pelo menos um site ou uma landing page. O que é uma landing page, Lucas? É uma página que o cliente vai cair para executar alguma ação. Tá? Você já viu aquele Linktree? Muita gente usa, né? Inclusive eu também uso no meu Instagram. Linktree é como se fosse uma landing page, no qual tem ali algumas ações para o cliente cumprir e ele clica e entra. Só que tem determinadas landing pages que elas são mais completas. Ela tem ali um formulário de qual que é o seu escritório, né? Exatamente quais tipos de serviço você presta, um WhatsApp específico, uma localização do seu escritório, por exemplo, para que de fato possa profissionalizar. Isso é muito interessante, tá? Número 3, tráfego pago. É claro que tráfego pago no primeiro momento talvez não esteja passando pela sua cabeça, mas é preciso você pensar nisso. Porque não adianta, as pessoas estão nas redes sociais. E cada vez mais as redes sociais elas distribuem menos conteúdos de forma gratuita. Você posta um vídeo falando qualquer coisa lá, você tem 500 visualizações, 1000 no máximo. Se você impulsiona aquele vídeo, você tem mais de 50 mil. A possibilidade de você atingir eventual pessoa que esteja passando por um problema de imóveis é muito grande. Tá? Então começa a pensar nisso também para colocar como meta aí de você implementar isso no seu escritório. Aí você pode falar assim para mim, Lucas, mas eu sou sozinho, eu não tenho ninguém para me ajudar no marketing, eu estou começando agora na advocacia e pensei na área de regularização de imóveis, o que eu faço? Eu preciso contratar uma empresa? Eu preciso contratar alguém para fazer isso? Olha, se você está sozinho, comece do jeito que você está. O que você não pode fazer é ficar parado. Se você tem só você prestando serviço, é você que vai gerenciar as redes sociais, é você que vai atender o cliente, é você que vai para as reuniões, é você que vai executar o serviço. Nada de errado com isso. A partir do momento que você estiver conseguindo fechar os contratos, executando o serviço, é bom pensar nesses pilares que estou te falando aqui para você estruturar um negócio. Para que aquilo fique de forma mais... a execução do serviço fique de forma mais fácil para você. E aquele escritório crie cada vez mais braços e você tenha pessoas para prestar aquele serviço. Mas tem que começar do jeito que você está. Todo mundo que está me assistindo aqui está numa determinada posição na advocacia. É possível que você esteja sozinho, você esteja começando agora. Mas você pode ter um escritório, já atua em outras áreas e queira implementar a regularização de imóveis. Então esses pilares aqui servem tanto para você que está no início, quanto para você que já tem um escritório de advocacia. Ok? Pilar número 3. Equipe.
Aqui a gente já entra numa área que é importantíssimo você pensar. Porque, falando em equipe, vamos fazer uma pergunta aqui para vocês. Talvez esteja passando pela sua cabeça quantas pessoas é necessário para implementar esse serviço, tá? Acabei de responder para você. Se você estava prestando atenção, você já está sabendo a resposta. A ideia é que se você é dono do negócio e tem a possibilidade de gerir o próprio negócio, você está um passo à frente para poder colocar pessoas para gerir aquela área. E está tudo bem. Isso é ótimo, vai te ganhar tempo e você já vai conseguir executar isso em um menor tempo. Agora, se você está sozinho, nada de errado com isso. Você não tem que pensar que a regularização não pode ser para você. Todo mundo começou de uma forma. Todo mundo começou do zero. Tá? É preciso se unir a pessoas, é preciso ter força de vontade para executar o serviço, mas o motivo de você estar sozinho não pode ser determinante para que você não comece. Tá? Então, para você que tem equipe, a ideia é que você já comece a delegar funções. Você lembra que eu te falei do primeiro pilar, que é a capacitação técnica? Ou você, gestor do escritório, precisa se capacitar nesse sentido, ou você tem que colocar alguém para se capacitar e executar aquela área. É fato que eu já te alerto sobre um ponto. Todo mundo que vai trabalhar com regularização de imóveis, desde o atendimento inicial até a execução do serviço, é preciso ter um conhecimento aprofundado sobre essa área. Inegável. Porque em reuniões com o cliente, a gente percebe isso aqui no escritório, que o cliente te conta determinada situação, se você não está atento para prestar atenção no que ele está te falando, pode ser que você deixe escapar uma estratégia jurídica. Pode ser que a solução não está no documento que ele te apresentou, está na informação que ele vai te falar. É preciso que você tenha um ouvido apurado para entender e identificar situações de resolução daquele caso. Tá? Então, se você tem pessoas para delegar essas funções, a ideia é que você também aprenda junto, você se capacite junto. Porque só colocar uma pessoa para aprender e deixar ela executando, não sei se isso é a melhor estratégia. Eu não faria dessa forma. Tá? Se você está começando do zero, você vai ter que aprender de qualquer jeito. Você vai estar do zero ali, então quando você for delegar as funções, você já vai ter aprendido aquele conhecimento. Isso aí para você vai ser ótimo. Tá? Então assim, independentemente de qual momento você esteja na advocacia, implementar o serviço de regularização de imóveis, ele carece de capacitação técnica, a gente falou, pilar número 1. Ele depende de marketing, e mesmo que você não faça marketing na internet, porque marketing, a palavra marketing, não quer dizer internet. Ela quer dizer você apresentar determinado produto. A forma como que você se veste, a forma como que você conversa com as pessoas é marketing. Você está falando do seu serviço de advocacia numa mesa de bar, por exemplo? Você tem facilidade de comunicação? Isso é marketing. É claro que com as redes sociais isso foi democrático, né? Democratizou mais, e a possibilidade de você apresentar seu serviço a mais pessoas ficou mais fácil. Você não tem que pagar para... Claro que no Brasil não pode, né? Nos Estados Unidos até pode, mas no Brasil não. Você não tem que pagar uma propaganda na televisão. Mas a internet te proporciona levar aquela informação para mais pessoas. Então, preocupar com marketing faz muito sentido para você implementar isso. Seja o marketing online ou offline. Tem que se preocupar com isso. Tá? E se tratando em marketing digital, você precisa se posicionar nas redes sociais, ter vídeos, criação de site, landing page e pensar na possibilidade de um tráfego pago aí em determinado momento. Tá? Terceiro pilar, equipe, que é exatamente o que a gente está conversando agora. Você precisa pensar na possibilidade de expandir, porque o seu objetivo, imagino, é fazer da advocacia um grande negócio. E, sinceramente, não dá para crescer na advocacia sozinho. É preciso ter parcerias, é preciso ter funcionários, é preciso delegar funções. Claro que a gente vai conversar mais à frente sobre isso, não de forma tão detalhada, mas só para você entender, é preciso ter um gerenciamento do escritório. É preciso ter a parte da execução técnica. É preciso ter a parte de atendimento. Você precisa marcar reuniões. Você precisa fechar contratos. E tudo isso é possível através da gestão. Então a equipe faz muito sentido você pelo menos pensar nisso.
Talvez não seja o seu momento de pensar em equipe agora, mas já comece a ter essa informação na sua cabeça, porque a partir do momento que você pensa nisso, as coisas se organizam para daqui a pouco você já começar a pensar na equipe e contratar pessoas. Tá bom? Número 4, que é fundamental também, pessoal. 4 pilar, execução estratégica. É preciso que você não olhe a regularização de imóveis como uma parte do escritório para você simplesmente prestar um serviço e ir embora. Ela é um serviço altamente rentável, mas é preciso uma execução estratégica. Tá? E aqui nesse momento, né, fazendo essa linha temporal que eu acabei de falar para vocês, as chances são que você vai começar a fechar seus primeiros contratos. Você se capacitou, você tem marketing, você tem pessoas para executar aquele serviço e você começou a executar aquele serviço. É preciso executar de forma estratégica. Tá? E ao executar esse serviço, é preciso ter uma estratégia e sempre estar à disposição. Como assim estar à disposição, Lucas? Em determinadas formas de prestar o serviço, vai ter momentos que você vai ter a oportunidade de conversar com muitos vizinhos. E exatamente neste momento que se você não tem a estratégia de elevar o nível da sua regularização de imóveis, você deixa passar grandes oportunidades. Por exemplo, no momento que você requer a lavratura da ata notarial, é permitido a você, advogado, conversar com os outros vizinhos e colher uma assinatura deles. Momento este fantástico que você pode ofertar os seus serviços e perguntar se o vizinho não quer regularizar o imóvel. Você já escutou aquela história que a grama do vizinho sempre é mais verde? Imagine para um vizinho pegar a informação de que a pessoa ao lado está regularizando o imóvel e ele não. Ele vai ficar incomodadíssimo com essa informação. Ele vai querer de alguma forma regularizar também, porque, poxa, o vizinho vai regularizar e eu não vou regularizar o imóvel? Então, utilizar dessas estratégias para fechar cada vez mais contratos e colocar mais honorários dentro do seu escritório, você precisa ter isso em mente. É claro que aqui eu não estou falando para você ser um aventureiro na regularização de imóveis. Eu estou falando para você começar a executar o serviço de forma estratégica e cada vez mais fazer a regularização de imóveis dentro do seu escritório ser algo rentável e profissional. Ok? E eu, sinceramente, eu não tenho a cultura de ficar sempre atrás aqui da mesa do escritório. Eu gosto de ir a campo, eu gosto de visitar clientes, eu gosto de sentir as realidades que eles passam e, de fato, criar mais conexões. Se você parar para pensar, existe um nível de conexão através da internet. Nós estamos aqui tendo um certo relacionamento. Você está me assistindo, eu estou expondo essa aula. Se eventualmente eu estivesse em uma reunião presencial com você, te explicando o mesmo assunto, significaria que isso haveria um nível de proximidade maior. Nós teríamos mais conexões presenciais. Então, de fato, é importante você se preocupar com isso para querer criar mais conexões com o seu cliente. Tá? A ideia de ficar só atrás do balcão, só atrás da mesa do escritório, já não cola mais. É preciso vir a campo. O cliente percebe que você está responsável pelo caso dele e muito mais querendo fechar outros contratos, se você de fato for a campo e identificar os problemas dos clientes. Tem cliente, pessoal, que não gosta de escritório. Eu já passei por isso, o cliente falou, não gosto de andar em Goiânia não, é a cidade onde eu moro, né? Não gosto de andar na cidade, não tem como o senhor vir aqui? Eu fui lá na casa da pessoa, comi uva com o cliente, tomei um café, tomei um suco, conversei lá por mais de 2 horas. Muitas pessoas vão falar assim, nossa, mas você estava perdendo tempo. Nossa, são 2 horas do seu tempo perdido. Negativo. Estou criando um relacionamento com o meu cliente. A chance são que aquele cliente pode criar uma confiança tão grande em mim que ele pode captar cliente sem eu nem pedir. Ele pode trazer toda aquela região onde eu estou regularizando imóvel para o escritório. Mas isso não seria possível se ele, por exemplo, tivesse vindo ao escritório ou se eu tivesse feito uma ligação para ele. Esse contato humano com o cliente é muito importante. Então, fechou com o cliente, executar o serviço nem sempre é a situação mais importante. Tá? Você pode, inclusive, delegar essa execução. Mas você precisa criar um bom relacionamento com o cliente para já pensar no próximo e fazer disso um bom negócio para a sua advocacia. Beleza? Vamos avançando aqui. Fiquei de falar sobre
o caso, né? São dois casos que eu atuei e que eu queria contar a história para vocês aqui. E na verdade, pessoal, eu falei 5 pilares, mas não, são 4, tá? A gente chegou no último aqui. A execução estratégica é o último. Quando eu estava planejando a aula, eu pensei em colocar um outro pilar. Só que seria uma forma que não ficaria tão legal para essa aula. Tá? Então, para a execução para a implementação da regularização de imóveis, eu considero fundamental esses 4 pilares. E para a gente fechar então essa aula aqui, eu queria contar 2 histórias para vocês. A primeira de um cliente que eu visitei em Brasília. Tá? Esse cliente, ele entrou em contato através da internet, ele me achou no canal no YouTube. Olha só a importância de estar nas redes sociais. Para você aí que não gosta de fazer vídeos, para você que não gosta de se expor nas redes sociais, talvez é bom você repensar nisso. Porque isso você pode estar deixando de colocar muitos honorários aí no seu bolso. O cliente me achou na internet, me fez uma pergunta, como vários de vocês advogados fazem, e eu respondi a pergunta e me identifiquei que era um cliente, né, para escritório, não um cliente da empresa que eu tenho de conhecimento, né, do prática extrajudicial. E eu respondi ele e ele estava com a dúvida, eu deixei meu WhatsApp para ele entrar em contato. Nem sabia que o cliente de fato entraria em contato. Mas ele mandou uma mensagem no WhatsApp e a gente começou a conversar. Liguei para o cliente, a gente conversou alguns minutos ali e eu identifiquei o nível de interesse dele em resolver aquele problema. E a conversa foi avançando, foi avançando, foi avançando. Chegou ao ponto de nós marcarmos uma reunião. Dali ele já tinha me mandado todos os documentos que eu precisava saber. Daí vai outra situação também. Para você aí que acha que cliente tem que pagar para análise documental, aqui na regularização de imóveis eu não considero isso interessante. Porque o cliente percebe que ao analisar os documentos dele, você já está prestando o serviço. E se você cobra por isso, pode gerar uma certa resistência. E eu já tive problema com isso, dos dois jeitos. Eu já cobrei para análise documental, eu criei uma resistência com o cliente, e o próprio cliente, outro cliente, quis que eu cobrasse porque ele não queria fazer nada com o escritório, ele só queria uma análise e um parecer. E tá tudo bem, a gente vai encontrar clientes de diversas formas, tá? E foi quando esse cliente ele pediu essa análise documental, a gente analisou, e o cliente falou, não, dá um pulinho aqui na fazenda, no caso dele é uma fazenda. E eu pensei, né, nossa, mas eu não cheguei a falar valores para ele, o cara tá querendo uma reunião presencial e é longe. E aí o que eu fiz? Eu preparei procuração, preparei contrato, porque eu já tinha os dados dele, e fui para essa reunião sem saber se haveria fechamento. Eu simplesmente fui. E falei pro pessoal do escritório, olha, vamos para lá, vamos para essa reunião, vamos ver o que vai dar e vamos usar as estratégias que a gente tem, porque ele está convencido de que ele precisa regularizar e nós prestamos o serviço. Nós damos conta de prestar o serviço. E nós fomos. E foi uma reunião muito bacana. A gente foi na fazenda desse senhor, almoçamos com ele, passamos lá mais ou menos umas 3 horas nessa fazenda, conversando. Inclusive, ele negociou bastante com a gente sobre a questão dos honorários. E, detalhe, o contrato foi fechado porque eu levei o contrato impresso. Eu levei a procuração e levei o contrato. Tá? E se eu pensasse assim, não, vai ser só uma reunião para conversar, não vou levar nenhum documento não, depois a gente marca outra reunião. Pessoal, eu já estava em Brasília, eu já estava lá, eu estava a mais de 250 quilômetros aqui da minha cidade e era a oportunidade que a gente tinha, o cliente estava no nível de consciência que ele precisava regularizar, então você precisa identificar esses momentos que o cliente está a fim de botar quente, o cliente está querendo fazer resolver e aproveitar essas oportunidades e resolver a situação do cliente. E aí o resultado, a gente fechou o contrato, voltamos para casa feliz aí que a gente fez esse fechamento e começamos a prestar o serviço. Agora, imagine você que exigiria do cliente sair da cidade dele e vir até o escritório porque você não tem tempo. Você não pode sair do seu lugar, você tem que manter a posição aí de ficar somente no escritório. Não vai ter fechamento de contrato, sinto muito te dizer isso. Você precisa sair da frente do computador e precisa ir a campo identificar a realidade do seu cliente. É dessa forma que você vai se conectar mais com ele e você vai ter a possibilidade de fechar mais contratos. Beleza? Pessoal, é isso. Queria passar para vocês essa experiência aí, fechando aqui a nossa aula de hoje. E só recapitulando aqui, a gente falou sobre
como implementar a regularização de imóveis no escritório. Primeiro pilar, capacitação técnica e prática. Segundo pilar, marketing. Terceiro pilar, equipe. E quarto pilar, execução estratégica. Perfeito? Lembrando que na quinta-feira nós teremos aula aí do 360 da regularização. Se você tiver uma pergunta para mim ao vivo e querer entrar, quinta-feira é o momento, tá bom? Muito obrigado pela sua presença, tanto no ao vivo quanto no gravado, e nos vemos numa próxima. Valeu, um abraço!